sacrificar. E diz, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Mas o texto que eu quero enfocar para vocês é o seguinte, é o 23. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Rebelião, tá ligado? Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Diga comigo, diga rebelião. É como o pecado de feitiçaria. Onde se manifesta a rebelião? Dentro de casa, na escola, quando você se rebela contra o pai, contra a mãe, na escola contra os professores, contra seus avós. Isso é rebelião. Na própria igreja, na sociedade. O nosso sistema é um sistema assim, reacionário, é um sistema rebelde. E está dizendo que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas não é isso que eu quero enfocar hoje. Aí vai dizer, e arrogância é como o mal da idolatria. Na versão que eu coloquei aqui no meu tablet, diz, e arrogância é pecado, como é pecado a idolatria. Veja só que coisa séria. A arrogância é pecado, como é pecado a idolatria. Diz que a rebeldia é como a feitiçaria. E a rebelião, e a arrogância é tão pecado como a feitiçaria. E vamos ser muito sério. Isto é uma palavra muito forte, muito séria. Veja só. Teríamos muitos temas a abordar nesse texto. Muitos temas. O Senhor se agrada, não é de sacrifício, mas é de obediência. Que obedecer é melhor do que sacrificar. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A soberba é como a idolatria. Agora, a soberba é tão pecado, é o que o texto diz, como a arrogância, ou como a idolatria. Diga isso, diga soberba. É tão pecado como a idolatria. Irmãos, é muito sério, eu estou assim, impressionado com isso. Aí alguém diz, pastor, sempre quando se fala de soberba, arrogância, isso é mal do vizinho. Eu conheço alguém que é soberbo. Queridos, a soberba é peculiar a todos. Todo homem é soberbo. Todo homem é arrogante. Aí você faz, pastor, e o senhor? Principalmente. Meu irmão, a soberba está sobre a minha vida, bem como está sobre a sua vida. E eu tenho, cabe a mim e a você, lutar. Escute isso para entender e não se armar. Cabe a mim e a você lutar. Se eu disser diariamente, eu vou estar errando. Diuturnamente, de dia e de noite, para que eu não seja dominado pela soberba. Pastor, isso é muito sério, e é sério mesmo. Pelas minhas conclusões, eu não estou dizendo, nem vou dizer, que o pecado de Adão foi a soberba. Mas eu vou dizer que o pecado que mais se identifica com o pecado de Adão é a soberba. Se depois de estudar em profundidade, nós poderemos até concluir que é a própria. Porque a coisa é muito séria. Daí, partindo desse princípio, que todo homem é soberbo, só para a gente entender isso, a história bíblica, a história universal,
a história recente, a história passada. Ontem mesmo vocês estavam assistindo o jogo Brasil e Alemanha. Aí vocês ouviram alguém dizer: eu estou aqui. Quem viu isso? Quem viu isso? Eu estou aqui, desafiando, olhando para os alemães e dizendo: eu estou. O que é isso, irmãos? É um ato de soberba. Vocês venceram lá na Copa do Mundo porque eu não estava, mas agora eu estou. Daí uma coisa que está presente nele, em mim e em você. Toda a história, só para... Depois a gente vai estudar isso, você pode estudar. Tem um texto bem interessante, Daniel capítulo 4. Vou dar alguns exemplos só para introduzir. Daniel capítulo 4, de 30 em diante. Veja que é todo o capítulo 4. Irmãos, o que eu vou fazer aqui, só posso fazer com o filho, né? Porque assim alguém vai dizer: esse pastor muito soberbo. Amarra aqui, por favor, porque você vai terminar eu caindo. Olha só. Obrigado. Veja esse texto. Nabucodonosor, esse é o versículo 1. Não, você vai para o 30. É para ler toda a história, mas não dá para ler agora, que o tempo é bem... Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória de minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Continua. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Continua. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhes cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as se transformou num bicho. Continua. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-se-me a vir entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cuja domínio é um domínio eterno, e cuja reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra serão reputados em nada. E segundo a tua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a tua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou-se a mim o meu entendimento para a dignidade do meu reino, e tornou-se a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo,
e pode humilhar os que andam na soberba. Daí, queridos, se você for ver, é um sonho e ele fia-se como o Senhor absoluto. Mas, queridos, ainda no livro de Daniel, quem conhece a Bíblia sabe a história de um homem chamado Nabal. Esse é terrível, arrogante, soberbo. Um dia, Davi atendeu aos pastores de Nabal, deu comer, deu suprimento. Em uma ocasião, Davi precisou que Nabal servisse ao seu exército. Nabal levantou-se cheio de arrogância e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé, para eu tomar do meu pão e dar para os seus servos? Davi ficou indignado e disse: vamos, corta a cabeça deste homem. Abigail, sua mulher, saiu humildemente, levou comida para o exército de Davi. Resultado, quem sabe o resultado? Nabal morreu e Davi casou com a mulher dele. A soberba, meu querido, não leva a lugar nenhum. Você lembra daquela história de Acabe? Acabe olhou do seu palácio, tinha um vizinho dele chamado Nabote. Você lê a Bíblia. Nabote tinha uma vinha, era um pequeno pedaço de terra. E Nabal, e Acabe era dono de toda aquela terra. Disse: mas eu quero aquele pedacinho de terra. Eu quero. Jezabel, sua mulher, cheia de arrogância, porque o Acabe chegou em casa, ficou com o menino a noite inteira. Meu Deus, não estou com sono, não consigo dormir, porque eu estou querendo a terra do carrinho de brinquedo, a terra lá de Nabote. Aí, queridos, Jezabel monta um esquema maligno, toma posse da terra de Nabote, mata Nabote. O que aconteceu com Acabe? Deu uma profecia que ele iria se despedaçar do chão e que seria consumido pelos cães. Caiu do muro, morreu e os cachorros comeram. Queridos, soberba não leva a lugar nenhum. Diga para o seu irmão, diga: soberba, arrogância não leva para lugar nenhum. Diga: a não ser para a morte. É verdade. O caminho do soberbo, depois vocês vão ver, não se antecipe nos textos. Eu sei que tem gente espiritualmente, veja essa revelação aí. Espiritualmente disse que o pecado da soberba é como o pecado da idolatria. Lembra? Diga: o pecado da soberba é como o pecado da idolatria. Como é que eu posso entender isso? Isso é sério, viu, irmãos? Não brinque com isso, não. Eu quero que você encare isso como eu estou encarando, com muita seriedade e responsabilidade, tomando para mim, porque eu sei que como humano eu sou suscetível a isso. Um texto da Bíblia que fala sobre a idolatria é o Salmo 115. E eu queria que fosse projetado o Salmo 115, versículo 6. Versículo 8. Se o texto diz, escute aí, entenda a revelação. Se o texto diz que a soberba, quando eu estou falando soberba, é sinônimo de arrogância, prepotência, é a mesma coisa. É arrogância, soberba, prepotência, tudo isto é a mesma coisa, ok? Veja esse texto. A eles, a quem? Aos ídolos, porque o texto, liga desse texto aí, porque tem revelação para a tua vida aí, ok? A eles se tornam semelhantes os que os fazem
assim todos os que neles confiam. O que é que o texto está dizendo? Que tanto os que fazem os ídolos, como os que confiam nos ídolos, são semelhantes aos ídolos. Pastor, como assim? Semelhante em quê? Veja o versículo 5 em diante. Semelhante como? Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Tem ouvidos, mas não? Narizes tem, mas não? Tem mãos, mas não? Pés, mas não? Som nenhum sai de sua garganta. Queridos, se você entendeu, entende de revelação espiritual, e que arrogância, soberba, é como a idolatria, e que se tornam semelhantes aos ídolos, tanto os que fazem, como os que adoram. Lendo esse texto aí, dá a entender que a vida do soberbo passa por um processo de travamento. Travamento, volta por cima. Travamento por quê? Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Irmãos, perde a fala, a argumentação, a autoridade por causa da soberba. E perde a visão da vida. Irmãos, isso é sério, meu filho. Isso é muito sério. Perde a visão. Eles não são capazes de ter visão, percepção espiritual. Há um travamento, diga travamento. A soberba, a arrogância produz um travamento, e vocês vão entender isso nesta noite, e sua vida vai ser transformada nesta noite no nome de Jesus. Há um travamento, perde a fala, perde a autoridade profética, não tem visão da vida, dos negócios, porque a soberba é como a idolatria. E a idolatria produz 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Estou aqui falando. Tem ouvido, mas não ouvem. Não há entendimento espiritual. Pastor, por quê? Por causa da soberba. Irmãos, isso é sério, meu queridos. Soberbo, vou adiantar só um pouquinho, nem ora. Por que soberbo não ora? Porque só ora quem é humilde, quem se quebranta. E o soberbo é daquele que diz: eu não preciso de ninguém. Eu não peço nada a ninguém. Eu morro aqui, porque tem gente que confunde humildade com pobreza. Não tem nada disso, que tem de pobre e soberbo. Tem nada a ver, não mistura. Você já ficou constrangido querendo ajudar alguém e teve medo de ajudar pela conotação que a pessoa podia tomar? Aí você chega lá com um dinheiro e a pessoa: eu não estou pensando no seu dinheiro, não. O que é que você está pensando da vida? Você sabe o que é isso? Soberba. Agora, irmãos, crente que não ora, escute isso, revelação, viu, irmãos? Crente que não ora é porque a soberba tomou conta do seu coração e ele não é capaz de se quebrantar, se ajoelhar e pedir nada, nem a Deus. Diz para o seu irmão: isso é sério, irmão. Isso é sério. O que é que acontece com esta vida? Torna-se semelhante aos ídolos. Tem ouvidos, mas não ouvem. Quanta pregação, quanta palavra, quanta orientação,
mas a soberba não deixa. Queridos, eu estou impactado, porque o que vem aqui à frente é coisa muito séria. Tem nariz, mas não cheiro. Continua. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque o pecado da soberba e da arrogância é como o pecado da Pegou isso? Diga: o pecado da arrogância é como o pecado da idolatria. Diga: o mesmo efeito de travamento que a idolatria produz, a arrogância também produz. O mesmo efeito. O mesmo efeito. Vamos lá. Vamos trazer alguns provérbios de sabedoria. Quando diz, irmãos, torna-se semelhante a eles, é porque os ídolos estão mortos. Os ídolos estão mortos. Não estão? Sim ou não? Tem boca, não fala, mas não vem. E aquele que tem seu coração dominado pela soberba, olha para mim, para entender isso, se identifica com a morte lá do Éden, com o pecado de Adão. E se eu pego o texto, que eu estou repetindo ele sempre aqui, de Apocalipse 3, falando sobre a igreja de Sardes, o versículo 2, que diz, não precisa abrir não, tem aparência de vida, mas está morto. Alguns provérbios de sabedoria para a gente. Provérbios 22, 10. Eita, esse é forte. João, não dá as costas não. 22, 10. Provérbios 22, 10. Lança fora, quando está dizendo escarnecedor soberbo. Vê se você vê a versão que fala sobre o soberbo orgulhoso. Lança fora o soberbo, lança fora o orgulho, e acabarão a contenda. Lança fora, irmãos, escuta isso. Manda para longe. Lança fora o soberbo, o arrogante, e acabará a contenda. Mas pastor, onde é que ele está? Onde é que esse soberbo está? Aonde? Não vai dizer que está juntinho de você não. Não vai dizer que está juntinho de você. Manda embora. Vamos pegar esse texto aplicado à vida da gente? Põe a mão assim no seu coração e diga: manda embora a pessoa orgulhosa que está dentro de você, e acabarão os desentendimentos. Onde é que ele está? Pastor, mas o senhor principalmente. Manda embora. Amém, irmãos? Põe a mão no teu coração e diga: manda embora o homem soberbo que está dentro de você, e se acabarão o desentendimento. Queridos, escuta aí. Toda causa de briga, desentendimento, na família, na sociedade, onde quer que esteja, tem uma causa. Eu estou. Por que o casal briga? Porque está certo. Eu estou certo. Por que a gente não perdoa o outro? Porque eu sou tão certo, tão bom, que eu não sou capaz de dar perdão àquele que é ruim, que é inferior, porque eu
estou certo. Que nome se dá isso? Que nome se dá isso? Soberba, queridos. Toda causa de confusão, de briga, desentendimento na família é por causa da soberba. Eu não dou meu braço a eu estou certo. E porque eu estou certo, se eu estou certo, o outro está errado. Vocês estão entendendo, queridos? Que se você entender isto e mandar embora a soberba, bate o peito e diga, manda embora. O homem soberbo que está dentro de você e as contendas. Gostei do que disse de mim. Está dentro de mim mesmo. Se você conseguir, meu irmão, mandar embora o homem, olha para mim, não se preocupa com a hora agora não. O homem soberbo, isso aqui vai até meia-noite. Vai não, meu irmão. Daqui a pouco ele termina porque tem mais domingo. Hein? Se você conseguir mandar embora, meu irmão, oh maravilha de vida o Senhor tem para a gente, irmãos. Oh maravilha, mas vamos lá. Toda discussão, xingamento, é por causa da soberba. A soberba, o soberbo se julga pelas ações e os demais pelas intenções. Ele julga os outros pelas ações, mas eu me julgo pelas intenções. O cara fez a maior besteira, mas minha intenção, não é? Minha intenção não era, mas que os outros você julga pelas ações, mas você se julga pelas intenções. Eu posso ter errado, mas minhas intenções são boas. Ok, queridos? Dando continuidade. Os demais, geralmente os perfeccionistas, eles são tomados por esse sentimento soberbo. Aquele cara que é tudo. Já viu aquele que nunca voltou um cheque meu, eu sou melhor do que todo mundo. Olha minha conta aqui dentro daquilo. Amém, glória a Deus. Minha conta desde 1900. Aleluia, glória a Deus. Mas isso não te faz melhor do que ninguém não, meu irmão. Isso não te faz melhor do que ninguém não. É porque nós somos tomados por esse sentimento, não é? Agora, meu querido, veja esse texto aí, mais provérbio. Perdão, vamos pegar um salmo agora. Mas antes do salmo, eu estava falando da questão do perdão. Por que as pessoas não perdoam? É como que eu não te perdoo porque você não merece o meu perdão. Você não merece. Ou seja, eu sou tão bom, tão certo, e você é tão ruim, tão errado, que você não merece o meu perdão. Meu irmão, manda embora o homem soberbo e as contendas se acabarão. Vamos pegar o Salmo 25, versículo 9. Aí começou, a ministração mesmo vai começar agora. Não se apavote não. Daqui a pouco lá fora vai ter a continuação do arraiar, delícia, churrasquinho, pastel, bolo, maçã do amor. Oh, maravilha, né? Canjica e carreteiro. A benção, oh glória. Salmo 25, versículo 9. Guia. Bom, veja só. Guiará os humildes, os mansos são os humildes, em justiça. O Senhor guia. Queridos, liga aqui agora. Eu prometo 10 minutinhos, vou parar e para continuar, que a ministração vai ainda para três etapas, tá? Deus guia os humildes. Isso significa que Deus só guia quem se deixa guiar. Põe a mão no ombrozinho do teu irmão e diga: Deus só guia quem se deixa guiar.
dito popular maligno do inferno que diz: se conselho fosse bom, não se dava bem. Já ouviram isso? Isso é totalmente contrário ao que ensina a Bíblia. Totalmente. Vamos ver alguns provérbios aí. Provérbios 19, 12 e 15. Provérbios 12 e 15. Vai ser quase tudo em provérbio agora. O caminho do insensato é reto a seus próprios olhos. É como ele vê os seus olhos, como ele vê o seu caminho. Você sabe o que quer dizer o insensato? Insensato é sem senso. Você sabe sem senso o que significa? Sem juízo. Até a gente tem um dente que chama dente ciso, que é o dente do juízo. Tem gente que parece que arrancou e junto com o dente foi o juízo. Porque, pelo amor de Deus, a pessoa não escuta ninguém, o caminho dele é reto aos seus próprios, é o que eu acho, pastor. Meu irmão, está errado, mas eu acho, está ali, reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido dá ouvido ao que, irmãos? Conselho. Diga para você, diga: quem dá ouvido a conselho é sábio. Tem jovem aí? Põe a mão no brusinho dele, alisa assim, diga: quem dá ouvido a conselho é sábio. Tem velho aí, porque tem velho burro também, viu, irmão? Diga: quem dá ouvido a conselho é sábio. Quer mais? 19 e 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Todo mundo aqui está cheio de propósitos. Casar, descasar, viajar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, está cheio de propósito. Mas entenda que o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Vamos à frente. Provérbio 13, 10. Provérbio 13, 10. Da soberba só provém o quê? O que é que provém da soberba? Irmãos, onde há contenda, tem soberba. Onde há contenda, dentro de casa, na igreja, no trabalho, onde há contenda, tem soberba. Está associada diretamente, mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria está com aqueles que se aconselham. Ok? Já vimos que a soberba gera contenda. Agora, Provérbios 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O orgulhoso de coração levanta contenda. Novamente, irmãos, orgulho no coração levanta contenda. Quem abre mão do orgulho confia no Senhor. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, sem juízo. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem anda em sabedoria busca conselho. 28, 18. Cada pensamento se confirma com conselho,
e com bons conselhos se sai a guerra, a peleja, ao dia a dia. Queridos, eu quiser entrar numa parte. Agora, só um alerta. Tome cuidado com quem está te aconselhando. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, para a gente encerrar aqui. Encerrar hoje. Porque, meu irmão, a revelação que Deus tem dado sobre este assunto que vem pela frente é muito forte. Mas muito mesmo. Mas Salmo 1, versículo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo. Ei, põe a mão no ombrozinho do teu irmão, faz um afago e diga: não escute conselho de ímpio. Diz para ele. Agora ele diga para você, diga: não escute conselho de ímpio, porque é feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselho de ímpio. Significa, vamos pegar o versículo ao contrário, e diga para ele, diga: infeliz é o homem que anda segundo conselhos de ímpio. Por que tua vida está travada? Por que as portas não se abrem? Por que milagre não acontece? Por quê? Está na hora da gente repensar tudo isso e consagrar a nossa vida para Deus. Só, queridos, para que você leve para casa. Esse é o texto do próximo domingo. Tiago 4, 6 e 7. Queridos, terminando aqui, eu quero lembrar. Churrasquinho, pastel de Viçosa, bolo, maçã do amor, canjica e carreteiro. Vai lá, Poli, está lá um carreteiro para você. Mas escuta esse texto. Queridos, esse é o texto. E aí está a revelação para domingo. Antes, ele dá maior graça. Ele dá o quê? Maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos... Deus resiste. Meu irmão, o cara viver... Sabe o que é Deus resistir? Quer dizer, daqui você não passa. Sua vida vem até aqui. Cara, viver todo o tempo da sua vida debaixo da resistência de Deus, ele está frito na vida. Deus resiste ao soberbo, mas dá o quê? Graça. Se eu disser que tem um texto que eu vou anunciar domingo, que diz que a soberba atrai a desgraça. Você sabe o que é desgraça? A ausência da graça. Ele dá a maior graça a quem? Aos humildes. Mas ao soberbo ele é como que, ó, a ira. Pindaíba mesmo. Daí não passa. Essa vidinha que você tem que viver. Até o dia que Nabucodonosor dobrou seu joelho e deu glória a Deus, sua situação era de maldição, porque Deus quer, meu irmão, operar um milagre na tua vida, porque Deus, Ele é aquele que dá graça aos humildes, mas ao soberbo, Ele dá a resistência. Querido, olha só, é um pouquinho de domingo. O maior problema para Deus, a maior dificuldade para Deus te abençoar, não é o diabo, é você mesmo, é o soberbo. É isso aí, meu filho, é isso aí, Caio. Pegou isso aí? Domingo tu vai entender isso. Amém? Vamos para casa? Aliás, vamos para cá, vamos comer ali o churrasquinho, está preparado na mesa. Fique em pé, a gente consagrar os dízimos. Aí vem, irmãos,